Se o seu objetivo é emagrecer, é diminuir o seu percentual de gordura, seja num contexto para sair da obesidade ou para dar aquela secadinha para ganhar definição muscular, você precisa aprender a se manter em déficit calórico. Antes de te mostrar como calcular o déficit calórico, eu quero começar pela definição. E por que isso é importante? Porque você sabendo quais são os componentes que influenciam no déficit calórico, você consegue manejar esses elementos com mais inteligência. E isso vai facilitar tanto o seu emagrecimento quanto a manutenção desse peso perdido. Nós promovemos o déficit calórico quando a gente consome menos calorias do que o nosso corpo gasta. Todos os dias, o nosso corpo gasta uma certa quantidade de calorias. E essa quantidade, essa medida, a gente vai chamar de gasto calórico diário. Esse valor ele é composto por 4 elementos. O primeiro deles é a TMB, ou a taxa metabólica basal. É a quantidade de calorias que o nosso corpo precisa em repouso, só para manter as funções vitais, o nosso coração batendo, a respiração, o sistema nervoso. E essa taxa ela representa 70% das calorias diárias. O segundo elemento é o FTA, que é o fator térmico dos alimentos. É a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta nos processos tanto de mastigação quanto de digestão dos alimentos. Aqui entra aquela ideia dos alimentos com calorias negativas. São alimentos que já têm uma baixa quantidade de calorias e tem muita fibra. Então, o nosso corpo acaba gastando mais calorias para digerir o alimento do que as próprias calorias que o alimento tem. E isso ajuda demais no emagrecimento. Inclusive, se vocês se interessarem em saber quais são esses alimentos, se quiserem um vídeo sobre esse tema, deixa aqui nos comentários para mim. E o FTA, ele representa cerca de 10% das calorias diárias. O terceiro elemento é o FA, que é o fator atividade, que são as calorias que a gente gasta nas nossas atividades rotineiras. Cuidados com a casa, alguma atividade relativa ao trabalho, os nossos deslocamentos. Então, quanto mais a gente se move, mais a gente anda a pé, mais a gente sobe escada, maior esse gasto. E ele representa cerca de 15% das calorias diárias. E o quarto elemento são os exercícios físicos, que são as calorias gastas com o treino, que geralmente a gente faz com algum objetivo. Uma caminhada, uma corrida, algum esporte, um crossfit, uma musculação. Aqui é interessante a gente enxergar a proporção que as calorias do treino representam na quantidade de calorias totais. É muito comum que a gente ache que o treino ele tem um impacto muito grande, gasta muitas calorias e por conta do treino que a gente vai emagrecer. Mas na realidade não. As calorias gastas com treino, elas ficam entre 5 e 10% do gasto calórico total do dia. Isso se a gente treinar todos os dias. E aqui é importante frisar que elas complementam o gasto calórico diário, mas não são as calorias do treino que vão fazer realmente a gente emagrecer. E é muito interessante a gente enxergar isso justamente para a gente desvincular o treino como uma atividade que a gente tem que fazer só para gastar caloria. E a gente passe a ressignificar o treino como uma forma da gente ficar fisicamente, mentalmente mais forte, como uma maneira para a gente conseguir regular a nossa emoção, liberar o nosso estresse, ou como uma forma de se divertir, como um hobby, por exemplo. E da mesma forma que a gente gasta, a gente também consome calorias todos os dias através da nossa alimentação. E é isso aqui que faz a diferença na perda de gordura. Entender como fazer dieta, como manejar essas calorias de forma que você consiga manter a longo prazo. E é a proporção entre esses dois valores, as calorias que a gente gasta e as calorias que a gente consome, que vão determinar se a gente vai emagrecer, se a gente vai manter o peso ou se a gente vai engordar. Quando a gente come menos do que a gente gasta, a gente promove um déficit calórico. Nesse cenário, o nosso corpo ele usa as reservas de gordura que já estão disponíveis no organismo como fonte de energia e dessa forma ele promove o emagrecimento. Quando a gente come as mesmas calorias do que a gente gasta, a gente mantém o peso. Quando a gente come mais calorias do que a gente gasta, a gente gera um superávit calórico. E nesse cenário, o corpo ele armazena essas calorias em excesso e por conta disso a gente acaba engordando. Agora que a gente já entendeu toda a teoria, como que esses fatores, como que esses elementos funcionam, a gente vai para a parte prática. Para a gente calcular o déficit calórico, existem várias fórmulas, mas estou aqui para facilitar a vida de vocês e por conta disso eu criei uma calculadora online que já faz todos esses cálculos de forma automática. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e vou mostrar o tutorial de como que a gente vai fazer junto. Essa calculadora, ela já vai te dar o número de calorias promovendo o déficit calórico. Você também pode calcular as calorias para manter o peso e para ganhar músculo, né? Gerando superávit calórico. Então eu vou selecionar aqui o meu objetivo de emagrecer, diminuir o percentual de gordura e vou para o próximo. Aqui eu vou colocar os meus dados. Então eu vou selecionar que eu sou do sexo feminino, vou colocar aqui a minha idade, eu tenho 39 anos, 1,70, 73 quilos.
Preenchendo as suas informações, você vai colocar em próximo. Aqui a gente vai calcular o fator atividade. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? É um dos elementos que compõe o gasto calórico diário. Aqui tem uma coisa importante. A gente sempre vai selecionar um nível abaixo do que a gente faz. Então, meu nível de atividade, eu treino 7 vezes por semana. Só que eu vou selecionar de 3 a 5. Isso é importante para a gente ter uma margem de calorias, caso a gente fique doente algum dia, não vá treinar, a gente tem uma margem de trabalho ali, para os cálculos não ficarem muito justos. Fui em calcular e já sei aqui que eu tenho que consumir por dia 1.833 calorias. Esse número, ele já me mostra as minhas calorias contando um déficit calórico de 20%. Mas você consegue ajustar o déficit calórico tanto para menos quanto para mais. Quando eu coloco um déficit calórico maior, eu diminuo o meu número de calorias e tenho um resultado mais rápido. Quando eu deixo o meu déficit calórico menor, eu aumento a minha quantidade de calorias, deixo a minha dieta mais confortável, só que eu demoro um pouco mais para ter resultados. Eu, pessoalmente, recomendo o déficit calórico de 20%, mas você pode selecionar entre 15 e 25, dependendo do seu perfil, do seu objetivo, da sua pressa. E o mais interessante da minha calculadora é que eu já coloquei para vocês uma sugestão de divisão dos macronutrientes. E depois de você calcular o seu déficit calórico, saber a divisão dos seus macronutrientes, logo ali embaixo tem um formulário na calculadora para você colocar o seu nome e o seu e-mail. Você recebe gratuitamente uma aula para saber como colocar tudo isso em prática. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo para mim que eu volto para responder. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu like. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E é isso. Um beijo e até o próximo.